Tudo bem? Estamos aí com mais uma videomensagem falando sobre a Bíblia e outros assuntos, que se relacionam a ela. Na última videomensagem eu falei um pouquinho sobre o que é a Bíblia, como ela é dividida, os livros, os grupos que é classificada, a Bíblia. E hoje eu vou falar especificamente sobre a Bíblia em si, como ela é formada, os idiomas que ela foi escrita, os idiomas originais que ela foi escrita, as traduções, as primeiras traduções, para vocês entenderem, porque o que acontece muito hoje é que existe uma crença nesse livro no mundo inteiro, porém as pessoas elas não conhecem de forma correta, de forma mais profunda aquilo que elas acreditam. Para começar, a Bíblia, existem dois idiomas nela, que são dois idiomas tradicionais, dois idiomas originais, que é o grego e o hebraico. O hebraico é para tratar exclusivamente do Antigo Testamento. Aí nós temos que entender uma coisa. O Antigo Testamento, ele trata mais exclusivamente da história do povo de Israel. E quando nós vamos falar do povo de Israel, nós estamos falando de um determinado costume, nós estamos falando de uma determinada língua. E a língua do povo de Israel é o hebraico. Logicamente, o Antigo Testamento ele só poderia ter sido escrito em hebraico. Tranquilo? Por que é importante entender isso? No nosso caso, o nosso idioma português, existem várias palavras no hebraico que não é possível de serem traduzidas para o português. Logo, o que vai acontecer? Uma transliteração. O que significa transliteração? Eu pego um determinado termo, uma determinada palavra em uma língua e eu transformo aquele termo, eu transformo aquela palavra em uma palavra parecida, justamente por não encontrar, a maioria das vezes, especificamente a tradução daquela palavra para uma outra língua. Tranquilo? É importante vocês entenderem isso. Eu vou pegar como exemplo, nós pegamos dois textos bíblicos, quando fala que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, e vamos pegar quando Deus se arrependeu, ou seja, Deus se arrependeu, Deus é homem, Deus é mentiroso. O que acontece? Essas duas palavras, principalmente arrepender, quando você vai pegar no original hebraico, é difícil de você encontrar o mesmo significado do arrependimento que nós temos no português. Então, provavelmente, o que aconteceu foi uma transliteração, por essa palavra arrependimento, no hebraico, ela não ser atribuída a Deus. Tranquilo? Além disso, além do hebraico, que é a linguagem original do Antigo Testamento, existe também o grego. Só que aí, muita atenção, porque quando nós falamos do idioma grego, nós temos que tomar um certo cuidado, porque existem dois tipos de idioma grego. Existe o grego clássico, que é o grego mais erudito, e existe o grego mais popular, que é o grego koiné. Por que o grego koiné? É o grego que a massa falava, que a massa se comunicava, e não era o grego mais clássico, não era o grego mais formal. Ok? Então, esse é o grego que foi escrito aí, o Novo Testamento. Como aconteceram as traduções bíblicas? Vamos inicialmente para as primeiras traduções. Como eu já disse, o Antigo Testamento ele foi escrito em hebraico, e um detalhe, existem algumas citações em aramaico, que é um outro tipo de língua, também originária do Oriente, só que as citações em aramaico são tão pequenas que nós não vamos fazer menções a elas. Poderia utilizar o livro de Jó, algumas partes do livro de Daniel, de Jeremias, mas são muito pequenas, então não faz sentido ficar mencionando isso. Nós vamos nos focar mais no Antigo Testamento, sendo direcionado ao hebraico. Tranquilo? Além disso, quando nós falamos as traduções bíblicas, nós temos que entender que, primeiro, quando se fala de Antigo Testamento, quando se fala de Novo Testamento, teve uma tradução importante, primeira, uma tradução base. Qual foi essa tradução? Nós chamamos de Septuaginta. Por que Septuaginta? Septuaginta é para falar de 70 escribas ou 70 sábios que foram encarregados por um determinado rei, e esse rei ele queria traduzir a Bíblia do original hebraico para o grego. Não tinha necessidade de traduzir o Novo Testamento, porque o Novo Testamento já era em grego, mas de traduzir o Antigo Testamento do original hebraico para o grego. E o que ele fez? Ele reuniu
esses 70 sábios, e esses 70 sábios fizeram essa tradução do original hebraico para o grego. Então, a primeira Bíblia traduzida, que data-se, tá? Lógico que podem ter ocorrido pergaminhos que foram traduzidos para outras línguas, mas oficialmente falando, a primeira Bíblia traduzida foi a Septuaginta. Depois disso, falando mais especificamente da questão latina, a língua latina, que originou várias línguas, inclusive o nosso português, assim como também o espanhol, uma Bíblia no idioma latim que surgiu chama-se Vulgata Latina. O que é a Vulgata Latina? A Vulgata Latina foi um desejo de traduzir a Bíblia do original para o latim. Isso ocorreu? Ocorreu. O grande problema é que, junto com isso, foram trazidas algumas transformações, que hoje nós chamamos de livros apócrifos, ou acréscimos, né? No próximo videoaula eu vou estar falando especificamente da nossa Bíblia em português, ou a nossa Bíblia, né, que nós utilizamos aqui no Brasil, vou nomear ela a nossa João Ferreira de Almeida, mas existem também outros tipos de Bíblia, ok? Espero que você tenha gostado dessa nossa videomensagem, te aguardo em uma próxima.